filho na casa do pai, que deu conforto para todas as famílias, que o luto tem que existir, mas que não fique para a eternidade. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, em teu nome, Pai, Mestre Jesus. Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco na segunda-feira. Nós damos por aberto mais uma reunião pública na noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje, nesse visita do nosso irmão Henrique Blasi, Augusto Blasi, não pôde vir hoje por motivos outros. E me veio essa inspiração para a gente falar hoje sobre a arte de servir. Servir sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos cerca de 28 capítulos, mais a introdução, 29. No capítulo do meio, 15, temos fora da caridade não há salvação. Sabe-se que Kardec se isolou do mundo inteiro, ficou um mês organizando todas as mensagens de psicografias, todas as comunicações que ele obteve do mundo espiritual, ao ponto de ficar isolado num hotel, onde ele só se comunicava com uma pessoa que vinha trazer a comida por debaixo da porta, onde ele então, dando um mês de organização de todas as matérias, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, dos tempos antigos, eles abriam os pergaminhos, as mensagens menos importantes, vamos dizer assim, ficavam para os finais do rolo. Quando você abria o pergaminho, a primeira mensagem que você via do meio era a mensagem principal. E assim ele fez do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, essa mensagem ela serve como uma das pedras fundamentais da doutrina espírita, que dá base para todos os outros demais princípios. Aí, no Livro dos Espíritos, Kardec ele faz uma pergunta aos espíritos sobre a palavra caridade, como que a gente poderia entender a caridade, como concebia Jesus. E os espíritos dão uma informação que transcende até então o que a gente tinha noção da palavra caridade em si, que ela se sustenta num tripé, 3 princípios ou 3 tipos de atitudes para que a caridade realmente seja um ato de amor. Não há caridade, conforme entendia Jesus, sem o perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência para com os defeitos alheios. E aí, nesse princípio, uma pessoa ela nunca vai chegar nos domínios da luz interior, da sua essência, se ela não souber dominar os sentimentos que ela possui. Muitas vezes a mágoa, o rancor, os remorsos, se não forem transmutados pelo perdão, nós ficamos ainda, na lei de atração, patinando nessas esferas ainda pesadas, densas, que é o que a gente costuma vivenciar aqui no mundo de provas e expiações,
que é a categoria que a Terra está passando agora, encerrando esse ciclo. Para os irmãos que quiserem entender, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando ele fala das diversas categorias de mundos habitados. Então nós estamos passando agora de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que isso não vai ser um diploma que a gente vai colocar na parede. Pronto, estamos agora em regeneração. É um processo de libertação dessas amarras que a gente mesmo carrega dentro de nós. São variações do orgulho, do egoísmo, que se manifestam na forma dos instintos de todos os tipos, que fazem com que a Terra hoje se apresente do jeito que é, com as guerras, com as violências, com as corrupções de todos os tipos, por causa dessas características que, em grau maior ou menor, está em todos nós ainda. Perdoem aqui se algum irmão aqui presente já desprovido de erro. Não se aplique essas informações. Mas, em princípio, os demais, todos nós estamos nesse padrão ainda, terra a terra, onde os instintos interferem muito nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Para a gente passar por esse processo, a gente vai aprendendo a dominar os nossos sentimentos, as nossas sensações, e muitas delas são a mágoa, o rancor, quando você se sente ofendido, quando você se sente traído, enfim. E aí o perdão, ele faz com que você consiga fazer com que você esteja no domínio de si mesmo para não se deixar levar mais pelos convites do revide, da vingança, do duelo, da perseguição, das patologias do comportamento que vão surgindo por causa disso. Quando você consegue se perdoar, não é o outro que você está libertando, é você de si mesmo, dos seus pontos fracos. Com o perdão você fortalece esses pontos e não fica mais sujeito àqueles erros. As pessoas tentam te ofender, tentam te perseguir, tentam te atingir e você se torna inatingível. Temos o exemplo de Jesus, que bilhões de pessoas na Terra ainda odeiam o Cristo, por manifestação das suas próprias tendências, dos seus instintos. Eles têm um Jesus em sua mente, que é bem diferente do Jesus real que existe. Eu sempre falo que há duas pessoas, o você, o real, e o você que está na mente dos outros. Esse que está na mente dos outros é totalmente diferente do real. Então as outras pessoas nos medem com a régua deles. Você mede os outros com a sua régua. E baseado nessas mensurações, no ato de medir, sempre vai ter imperfeições, porque a gente ainda tem as nossas imperfeições. E muitos odeiam o Cristo, mas perguntam-se como é que está o Cristo. Muito bem, obrigado, trabalhando, operando, servindo sempre. E essas frequências ainda não o atingem. Até mesmo no momento em que ele veio nos trazer a mensagem máxima do amor, superando a própria morte. Tentaram atingir o corpo, na ideia de que em matando um animal o veneno se acabaria, né? Fizeram de tudo para crucificá-lo, para humilhá-lo, para rejeitá-lo do mundo. E foi exatamente nessas armadilhas que eles criaram para eles mesmos que Jesus implantou a base máxima do amor, superando inclusive a própria morte. Se materializando logo em seguida, o que muitos entendem como ressurreição, o que o Espiritismo diz ser materialização do próprio Espírito, quando então se manifesta para Maria Madalena e em seguida para todos, mostrando que a morte, em essência, é só do corpo. Que se a gente for questionar, nem isso acontece na essência. Porque o corpo simplesmente ele só se distribui para a natureza de volta e a vida muda de padrões. Por exemplo, se eu for pegar um pedaço de pele e cultivá-lo, uma pele viva de alguém, tirar um pedaço e cultivá-lo em uma cultura biológica, de laboratório, eu posso estender esse tamanho de pele a um campo de futebol.
se bem cultivada, nutrido, e assim eles fazem isso como princípio para preenchimento dos enxertos de queimaduras e tal. Aí eu digo, esse pedaço de pele é vida que está se transformando, vida que não é humana, mas é vida celular que veio de origem humana. Não tem um espírito ali. Mas o que eu quero dizer é que dentro de nós há trilhões e trilhões de seres, trilhões de bactérias, trilhões de vírus, trilhões de fungos, leveduras, trilhões de células. A gente jura que é um indivíduo, mas está aqui, tudo organizado nesse universo chamado corpo. Quando a gente morre, você sai do corpo, o corpo vai para a natureza e o processo se transforma. E aí é vida mudando de veículos para continuar tendo as suas manifestações de diversas formas. Então, na essência, a morte não existe. Ela é uma forma da gente didaticamente entender para encerramento de ciclos. Mas, na essência, termina-se um ciclo, começa outro. O espírito se liberta e aí começa outras experiências, outros processos de aprendizagem. Mas esse processo de aprendizagem não cessa, ele continua sempre. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, quanto mais a gente vai se buscando conhecimentos, mais a gente tem capacidade, poder de se libertar desses instintos que a gente ainda carrega, que nos mostram que nós estamos muito mais próximos ainda do princípio do que do endereço que estamos já com passagem comprada só de ida rumo à felicidade, que vai durar a eternidade. Nós somos imortais. Fomos criados, teve o princípio? Teve. Como que foi esse princípio? Daria aqui para a gente ficar horas e horas falando. Os irmãos que quiserem conhecer, venham participar dos estudos que a casa oferece, ou lermos os livros dos Espíritos, que é a fonte principal, onde ali dá a explicação para a forma como a gente foi criado e a dificuldade que os Espíritos têm de nos explicarem como que a gente foi criado por Deus. Mas o fato que você foi criado, então você está com passagem comprada só de ida. Estamos aqui nesta terra, que é uma nave que nesse momento agora, dizem os entendidos da astronomia, que ela está viajando a mais de 800 mil quilômetros por hora. Porque ela gira em torno do seu próprio eixo, ela gira em torno do Sol, que por sua vez gira em torno de outras estrelas e vai correndo nesse universo pela Via Láctea, que também percorre outras galáxias, e assim a gente está num movimento contínuo, sem parar por esse universo infinito. Tudo é movimento. E esse movimento faz com que a gente cresça, progrida sempre, porque a gente vai experimentando novas reações, novas sensações, novos ambientes, tendo a versatilidade, a resiliência, a capacidade de desenvolver aprendizagem conforme as vivências que você vai tendo, sabendo se defender, sabendo se planejar, sabendo sobreviver nesses caminhos que a Terra nos oferece. Então nós somos viajantes e a gente não se dá conta. Não precisa nem ser espírita para ter um entendimento transcendente quando você começa a conhecer biologia, quando você começa a conhecer a astronomia, quando você conhece a matemática, quando você conhece as ciências que o mundo nos oferece, e aí você começa a organizar todos esses conhecimentos e a gente vê o quanto que a gente ainda está amarrado apenas naquilo que a gente consegue ver, mundinho, nas picuinhas, o quanto que a gente se amarra por coisas desnecessárias que fazem a gente ter noção exata do quanto que ainda somos egoístas, orgulhosos, em vários aspectos. O perdão nos ajuda a libertar tudo isso. O outro ponto do tripé é a benevolência para com todos. Então a benevolência, meus irmãos, ela faz com que tu, nessa arte de servir, renuncie à própria personalidade em prol do outro.
Jesus renunciou às suas condições mais plenas de felicidade para estar junto conosco, mostrando como é que é o caminho. Quando você faz o bem para o próximo, você se transfigura, você se transforma, você muda o foco das suas tendências, dos seus desejos para ver o bem do próximo. Eu, nesse sentido feliz de quem teve a oportunidade de conviver com os avós, né, dona Eva? Eu tive a alegria de conviver com a minha avó, e o filho dela que está aqui, meu tio, que ela era uma pessoa complexa em vários aspectos, porque ela tinha uma tendência religiosa, depois partiu para outra, foi partindo, foi assim, e foi uma salada mista de busca. Mas uma coisa era importante, do exemplo que ela sempre me deu. A arte de fazer o bem, sem esperar nada em troca, e sem escolher a pessoa. O bem batia a porta dela, ela atendia, seja na benzedura, seja num tratamento de chá, seja numa oração que ela fazia, nos passos do jeito que ela aplicava, do jeito dela. Diz ela que nasceu mais de 60 crianças na mão dela, então ela tinha a arte de fazer o bem. E o aprendizado que ela me deu nesse sentido foi o que fez ela chegar aos seus 90 anos, sempre motivada, ela renunciava às dores que ela tinha para estar em prol do outro. Embora no seu dia a dia, no seu convívio, ela tinha os seus defeitos, como eu tenho, como você tem, todos nós temos. Então a arte de fazer o bem é um patrimônio, é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer com que você cresça muito mais rapidamente do que você ficar focado só no teu umbigo, fazendo o teu mundo de subsistência, vivendo em prol do teu dia a dia, trabalha para comer, come para trabalhar, trabalha para viver, vive para trabalhar, coisas do tipo. E o algo a mais, cadê esse algo a mais? Então, quando você faz a caridade, que na língua portuguesa, na tradução da palavra, ela é o ato de fazer o bem ao próximo, com o desejo de ver a pessoa feliz, com um detalhe, sem esperar nada em troca. Nos dicionários está essa definição da língua portuguesa sobre a palavra caridade. Sem esperar nada em troca. E aí os ciclos se fecham. Fulano ajuda fulano, que ajuda fulano, que ajuda fulano, e todos se ajudam, o mundo muda por essência. Então a caridade, ela tem o perdão das ofensas, benevolência para com todos, mas o interessante que eu acho é a indulgência. A indulgência é uma arte que ela demonstra a aceitação do outro, apesar do que o outro faz ou deixa de fazer, o que ele é ou deixa de ser. A tolerância, por exemplo, é assim, eu te tolero, mas não significa que eu te aceito. A indulgência, eu te aceito do jeito que tu és, não significa que eu vou fazer o que tu fazes. E esse ponto Jesus mostrou muito claro quando foi tentado pelos hipócritas, quando eles trouxeram à frente dele uma mulher que cometeu adultério, como se fosse apenas a mulher que fosse a culpada, o homem, na época, que cometeu também adultério, sequer foi colocado ali, mas Jesus, diante daquela hipocrisia toda, falou, atire a primeira pedra que nunca tiver cometido erros. E aí, todos se foram, ele foi em frente à mulher e disse, onde estão os que te acusaram? Ela então teve coragem para levantar a cabeça e viu que todos se foram. E ele disse, vai, eu também não te acusarei. Ele aceitou ela. Mas ele dá um recado para ela, daqui para frente, vai e não tornes a errar. Tipo, não dá mais chance para esse tipo de pessoas te pegarem de novo. Segue um caminho e diz Amélia Rodrigues, se eu não me engano, na psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues, né? Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que dali ela saiu, conseguiu pegar um atalho para procurar Jesus, porque ela foi para a casa dela, e lá ela foi rejeitada pelo marido, foi rejeitada pelos familiares, pelos vizinhos, e ninguém mais quis ela, porque ela era motivo de vergonha para quem estivesse próximo. Então ela seguiu o seu caminho,
tentando procurar Jesus, e Jesus não estava mais na cidade. Ela chegou então por um atalho, sabendo para onde Jesus ia, conseguiu chegar próximo de Jesus no dia seguinte. Senhor, ninguém mais me aceita, todos me rejeitam. E aí Jesus então dá ali os indicativos para ela seguir um novo caminho. Jesus deu a orientação para ela então adotar os órfãos, adotar os órfãos da infância, os órfãos da velhice, das doenças, e assim ela, na região hoje que a gente conhece como Irã, na antiga Pérsia, ela foi para aquela região e conseguiu criar um espaço de acolhimento para as pessoas abandonadas, da hanseníase, vulgarmente chamado como lepra, as pessoas cegas, paralíticas. E ali ela, com amor, ela fazia todo um esforço de acolhimento por aquelas pessoas, antes mesmo de Pedro abrir a casa do caminho, depois que Jesus foi. As mulheres sempre tiveram à frente na manifestação do amor. Isso registrado em todas as escrituras antigas. Quando os homens se posicionavam, as mulheres já estavam. Quando Pedro, Paulo, João foram a Roma, conseguiram fazer o seu trabalho, eles já encontraram núcleos cristãos lá formados, porque as mulheres, principalmente escravas, e as mulheres dos senhores, que se juntavam e formavam os núcleos cristãos. Quando eles chegaram, já estavam esses núcleos formados. E aí, sabe-se, que passaram 15 anos, apareceu um homem totalmente, como eu poderia dizer a palavra? Perdão? Debilitado, sem roupa, em andrajos, totalmente desnudo, sem condições nenhuma, quase cego, e foi acolhido por essa instituição que a tal adúltera havia criado. Aí, ele, então, nos braços dela, estava a procurar aquela mulher que Jesus tinha tirado da vida dele. Ele queria, porque queria matar Jesus de ódio, queria se vingar de Jesus. Tamanha humilhação que ele passou quando eles se foram, todos que estavam acusando, e deixaram ela sem punição. Para ele foi muita vergonha. Porém, quando ele chegou em casa e viu que a mulher não estava mais, ele percebeu que perdeu o único tesouro de valor que ele tinha na vida, que era a sua esposa. Aí, ele então passou a procurar e não achou mais ela. E a mulher que estava ouvindo ele, com ele nos seus braços, lhe disse: pode ter certeza que ela já lhe perdoou. Pode ter certeza que depois daquilo tudo ela se libertou e sempre orou, dando forças, perdão, enfim, para ele, para que ele ficasse tranquilo diante daquilo. Aquelas palavras foram tão profundas para ele que ele sentiu verdadeiramente aquele amor vindo dela, embora não soubesse que era ela a própria mulher que ele havia rejeitado no passado. Ele então desencarna nos braços dela. E aí ele consegue se libertar. Eu fiquei intrigado porque que ele não, a autora não contou o que aconteceu depois, como é que foi essa, como é que foi acolhido, né? Eles contam só até um pedaço e a gente tem que imaginar o resto. Mas vamos lá. O fato é que a indulgência, ela aceita o outro do jeito que ele é, sem botar empecilho nenhum. E isso é um ponto positivo dessa geraçãozinha nova que está vindo aí. Eles aceitam o outro do jeito que ele é, o que ele pensa, deixa de pensar, bem diferente dos preconceitos que muitas gerações anteriores carregam até hoje. Então, a indulgência, ela faz com que a gente não se intoxique com o jeito do outro ser ou dele não ser, dele pensar, o partido, religião, o que ele é, o gênero que é, o que não é, não importa.
A indulgência, ela faz com que você se torne imune a esses assédios do mundo só por causa de bandeiras ou coisas do tipo que os outros carregam, diferente das suas. E você tampouco fique mendigando os outros para se submeter a um carinho, para ter afeto dos outros, quando na verdade, com a indulgência, é você que fica autossuficiente no amor para consigo mesmo. Você aprende a se amar, se protege. Então, quando Jesus dá essas informações, são antídotos para a gente conseguir passar por esse mundão sem se deixar levar por essas intoxicações que o mundo o tempo todo está aí, querendo nos colocar nas armadilhas, que são muito bem feitas, e a gente mesmo, muitas vezes, criamos essas armadilhas e a gente mesmo cai nelas. Então, esses antídotos do perdão das ofensas, benevolência para com todos, indulgência para os defeitos dos outros, na essência faz com que a caridade deixe você cada vez mais forte diante desse processo todo. Nós somos espíritos, sim, meus irmãos, mas ainda estamos no ensino fundamental. Não sei se chegamos nele ainda. Estaremos doutores nesse universo, bilhões de anos ainda, mas chegaremos lá. Nós estamos saindo dessa fase de espíritos ainda pedintes, de espíritos queixosos, de espíritos que sempre reclamam, de espíritos que estão sempre negativos, de espíritos que não conseguem enxergar sequer Deus interagindo contigo. Estamos saindo dessa fase para sermos espíritos agentes, fornecedores, trabalhadores. A gente não se dá conta do que a gente faz no Pai Nosso. Ali Jesus nos ensinou como se relacionar com Ele, com Deus, com o Criador. Então, a gente não tem uma visão crítica na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu me submeto à tua vontade, Senhor, porque eu sei que a tua é melhor do que a minha. Eu me deixo ser conduzido por ti. Porque eu sempre digo, amar os outros é fácil, deixar ser amado é mais difícil, porque eu tenho que me submeter ao gosto dos outros e nem sempre eu quero, porque tem que ser do meu jeito. E na oração eu estou tirando a minha máscara e dizendo, Senhor, que se cumpra a tua antes da minha. Pai nosso está nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não vai cair pão na nossa mesa. Eu estou pedindo a Deus sabedoria para saber como cultivar, como fazer produzir, para que com esse aprendizado eu consiga ter sempre aquilo que me sustente nessa vida. Eu estou pedindo para Deus a sabedoria para enfrentar esse mundo, para ser leve para o mundo sem servir de peso para ninguém. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa é a tradução da Igreja Católica. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, eu estou dizendo, Senhor, eu criei tantas dívidas contigo, estou em débito eterno contigo, porque se eu fosse ter que pagar pelos erros cometidos, pelas dívidas que eu tenho contigo, eu teria que ficar, talvez, reencarnações e reencarnações e reencarnações, pagando por isso. Mas Deus é amor. E por mais que a gente tenha qualquer recurso, filosofia, para tentar entender Deus, é só mera especulação, porque a nossa regra ainda é muito deturpada. Mas o fato é que quando eu peço para Deus perdoar as minhas ofensas, me dando a chance para que, com vistas ao futuro, dali para frente eu mude o meu padrão de comportamento, para não cometer mais erros e dívidas. Livra-nos de todo mal. Será que Deus vai te botar numa bolha de escudo, assim, que o mal não te atinja mais? Eu estou pedindo a informação para não errar mais.
Estou pedindo conhecimento para não praticar mais o mal, porque até agora eu pratiquei o mal. Jesus deu uma mensagem importante, e tendo uma visão crítica, seria assim: se um espírito viesse aqui trazer uma mensagem, que eu vou ler uma aqui em seguida, e se algum dos irmãos aqui, ninguém fuma, por exemplo, nenhum espírito ia chegar aqui, espírito de luz, e dizer: meus irmãos, parem de fumar, porque o cigarro está lhe fazendo mal. Ele não ia dar isso. Ele ia dar outro tipo de informação, sabendo já de antemão os nossos comportamentos, para mudar as nossas tendências e, com essa informação que ele está nos dando, a gente mudar o padrão de comportamento. Então, se algum espírito dissesse aqui, parem de fumar, sabendo que ninguém aqui fuma, ou ele está assinando o atestado de ignorância, ou ele está, segundo as intenções, querendo induzir algum desentendimento entre nós. Espíritos de luz não se comportam desse jeito. Quando Jesus diz, na oração, ensinando a gente: Senhor, livrai-nos de todo mal, é porque ele está dizendo que nós é que somos maldosos. Nós é que somos os agentes ainda corrompidos, que se der oportunidade, a gente mesmo se sabota, a gente mesmo se lesiona, a gente mesmo se destrói. Nós é que somos os causadores. Por isso que Jesus deu esse tipo de informação, porque no mundo de regeneração, ou no mundo já ditoso, feliz, as pessoas que não agem no mal não precisam desse pedido para Deus: Senhor, livrai-me do mal. É que nós ainda somos os agentes. Tendo esse ponto crítico, essa visão de um outro ponto de vista, a gente passa a ser agente transformador, em vez de esperar ser transformado por uma força externa. A gente passa a ser produtor, em vez de esperar alguém produzir para a gente. A gente passa a arregaçar as mangas e fazer o bem, em vez de esperar que alguém, o governo, ou a sogra, ou o vizinho, ou a família, ou seja, quem for, faça algo por nós. É nós que temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar em prol do bem. Porque se você não tiver essa capacidade, ou exercitar a tua vontade nesse exercício do bem, com essas informações que a gente ganha dos espíritos superiores, inclusive de Jesus, você vai fazer isso compelido pela dor, que vai te empurrar naturalmente nessa passagem que a gente está comprada da viagem só de ida para a felicidade, porque você vai fugir da dor, porque ninguém gosta de sentir dor. Nós somos criados para sermos felizes. Ou a gente passa a ter essa postura de agentes do bem, ou a gente vai ficar amarrando, patinando no lodo, e fica sofrendo, e não sai. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui informações que a gente ganhou, muito importantes. Nessa informação ele diz assim: ganhamos a vida por concessão do Senhor. Será que a gente sabe o que é concessão? Uma empresa que ganha uma concessão, por exemplo, do aeroporto, o aeroporto não é para ela. É para ela usar por concessão, ter benefícios para a comunidade em geral, ela ter o seu lucro, mas assim que acaba a concessão, ela tem que prestar contas de tudo que faz e deixar em condições tão quanto iguais ou melhores do que quando recebeu. Ganhamos a vida do corpo por concessão do Senhor. Pela viatura do corpo, o espírito navega pelas paragens da terra, experimentando todas as vicissitudes que fazem engrandecer a alma. Vicissitude é tudo, variedade de coisas, na tradução da palavra. Então, a gente vai experimentar tudo: o branco, o preto, o escuro, o claro, o áspero, o liso, o frio, o quente, a alegria, a tristeza, tudo. Isso são vicissitudes. Você passa por todas as experiências que uma vida humana pode ter. Trabalhar pelo próximo é o caminho mais rápido que o Senhor nos concede para a libertação do ser, das amarras dos instintos.
que nós ainda temos. Crescer é da lei natural. Servir é agregar a essa lei os mais belos aprendizados da lei de amor, justiça e caridade, que a gente deixa aqui, a indicação do Livro dos Espíritos, para os irmãos entenderem sobre as leis naturais. E a última delas é a lei de amor, justiça e caridade. Então, servir é agregar ao que está na natureza os mais belos aprendizados da lei de amor, justiça e caridade. Sedes, ele pede, sempre alguém que serve. Ao servir, o amor flui dentro de ti. Ao servir, renuncias à tua própria personalidade, dando vazão às forças do amor para substituir as forças do egoísmo e suas variações que entumecem o ser nas sombras das próprias paixões. Queres te curar? Sirva. Sirva sempre, mas com amor. Preenchas o ato de servir com as virtudes. E só servir por servir também não. Fica chato. Você pode botar alguns encantamentos aí. E ele diz assim: preenchas o ato de servir com o amor. Perdão, com as virtudes da gratidão, da benevolência, do carinho, do respeito, do encantamento, da doçura e afabilidade, da arte na busca do belo e do bom, a alegria que contagia e desfaz o azedume. Persista servindo, lembrando sempre dos exemplos que foram Jesus e Maria, que encantaram o mundo com tanto amor. Sedes os servos de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Mensagem de Manuel Francisco da Luz, em nome do Cristo. Eu compartilho com os irmãos, mentor da nossa casa, que nos dá a alegria dessa palestra perfeita. Tu faz a... E com a alegria os nossos irmãos nos encantam. E quando você tem um conhecimento, um entendimento, a oportunidade aparece, você se coloca à disposição e a coisa flui. Isso é para tudo na vida. Quero surgir de uma depressão, de uma angústia, de uma situação. Aprende a servir. Pensando no bem do outro, pensando no bem do próximo. E vai começar a experimentar coisas dentro de ti que vão mudar as células do teu corpo, muda os teus neurônios, as células de defesa da imunidade passam a resistir o teu corpo, o sistema da vida contra os ataques diversos. Você se torna mais forte quando você aprende a servir. Olha Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, vários e vários irmãos que se colocaram na renúncia da sua própria personalidade em prol do mundo. Não digo para a gente ser santo, começar a dar pinceladas, né? De arte, de fazer o bem, servir sempre. Que Jesus nos conforte. Obrigado pela troca, né, de todos vocês, o acolhimento, que a gente possa muitas e muitas vezes, inclusive adotando essa casa como extensão da nossa, na arte de servir sempre. Obrigado, Albano, pelo convite. Uma paz, desejo que Jesus nos conforte a todos. Que assim seja.